O milagre de Lucas, libertação da amiloidose cardíaca na congregação cristã no Brasil. Lucas tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, a amiloidose cardíaca, uma doença rara e degenerativa em que proteínas anormais se acumulam no coração, comprometendo sua função. Os médicos foram claros: sem tratamento agressivo, seu coração falharia em poucos anos. Pior ainda, o custo dos medicamentos específicos era proibitivo, e o SUS não oferecia a terapia necessária na velocidade que seu caso exigia. A cada consulta, a palavra transplante era mencionada com mais urgência, e Lucas sentia o peso da morte se aproximando. Ele era um jovem trabalhador, filho de pais humildes do interior de São Paulo. Criado em uma família católica, nunca havia frequentado nenhuma igreja com regularidade, mas também não era um homem sem fé. Quando a notícia da doença chegou, sua mãe, Dona Maria, uma mulher de orações silenciosas, começou a buscar ajuda onde sempre acreditou que a encontraria: em Deus. Foi então que uma vizinha, irmã na congregação cristã no Brasil, convidou-os para uma reunião. Filho, não custa nada ir. Lá os irmãos oram com fé, e Deus ouve, disse Dona Maria, segurando seu rosário com mãos trêmulas. Lucas, cético mas desesperado, aceitou. Não tinha mais nada a perder. A primeira vez que entrou na pequena sala de reuniões da CCB, Lucas se surpreendeu. Não havia altares dourados, nem bandas, nem pregadores carismáticos. Só um grupo de pessoas vestidas com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos, sentadas em cadeiras de madeira enfileiradas. No centro, um ancião de voz serena, o irmão José, dirigia o culto. O ambiente era sóbrio, mas havia algo no ar, uma paz que Lucas não sentia há meses. Os irmãos cantavam hinos à capela, vozes unidas sem acompanhamento de instrumentos, como se cada nota saísse do coração. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar piedade, Senhor, em ti quero confiar. Lucas não conhecia as letras, mas as palavras o tocavam. Quando chegou a hora das orações, ele viu pessoas se ajoelhando, mãos postas, falando com Deus como quem conversa com um pai. Alguns choravam. Outros apenas sussurravam. O ancião José, ao final, pediu que quem tivesse algum pedido especial se levantasse para ser lembrado em oração. Lucas hesitou, mas sua mãe o puxou pela manga. Levanta, meu filho. Deus está aqui. Com as pernas trêmulas, Lucas se pôs de pé. Sentiu os olhares compassivos dos irmãos, mas nenhum julgamento. O ancião aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Irmãos, este jovem está lutando contra uma doença grave no coração. Vamos clamar a Deus por sua cura, com fé. E então, algo que Lucas nunca esqueceria, dezenas de vozes se uniram em uma só oração. Não eram palavras decoradas, mas súplicas sinceras, algumas até entrecortadas por lágrimas. Senhor, toca neste irmão. Fortalece seu coração, não só o físico, mas o espiritual. Que ele sinta a tua presença. Lucas fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma esperança que não vinha dos médicos, mas de algo maior. Nas semanas seguintes, Lucas passou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Não entendia tudo, as doutrinas da CCB sobre a simplicidade, a obediência à palavra, a rejeição a ostentações, mas uma coisa ele compreendia: ali, as pessoas viviam o que pregavam. Viúvas eram amparadas, doentes visitados, famílias em dificuldade recebiam cestas básicas sem alarde. Não havia show, nem promessas de prosperidade fácil. Só amor prático e oração constante. Certo domingo, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos, de pé, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Lucas sentiu algo diferente. Enquanto o ancião lia as palavras de Jesus, "Este é o meu corpo, dado por vós", uma calma invadiu seu peito. Não era alívio físico ainda, mas uma certeza inexplicável: Deus estava no controle. Naquela mesma semana, durante uma reunião de oração noturna, Lucas foi convidado a dar seu testemunho. Ele se levantou, nervoso, e contou sua luta. Ao terminar, o ancião José pediu que todos impusessem as mãos sobre ele. Lucas ajoelhou-se, e dezenas de mãos se estenderam em sua direção. As orações subiram como incenso: Pai, se é tua vontade, cura este irmão. Mas acima de tudo, fortalece sua fé. O milagre não veio como um raio.
Não houve uma cura instantânea, nem Lucas pulou da cadeira de rodas, que, aliás, ele nunca chegou a usar. Mas nos exames seguintes, algo surpreendeu os médicos: a progressão da amiloidose havia parado. Os níveis de proteína normal no sangue, que antes subiam a cada mês, se estabilizaram. O cardiologista, incrédulo, repetiu os testes. Isso não faz sentido. Sua doença deveria estar pior, não parada. Continua o tratamento, mas há algo diferente em você. Lucas sorriu. Ele sabia o que era. O verdadeiro milagre não foi apenas a estabilização da doença que, com o tempo e mais orações, começou a regredir, mas a transformação em seu coração. Ele se batizou nas águas da CCB, mergulhando na piscina improvisada atrás da sala de reuniões, enquanto os irmãos cantavam glória a Deus nas alturas. Quando emergiu, sentiu que uma carga havia sido tirada de suas costas. Hoje, 3 anos depois, Lucas segue em acompanhamento médico, mas sua amiloidose está em remissão. Ele não toma mais os medicamentos caríssimos que antes pareciam sua única esperança. E toda semana, está na igreja, ora cantando os hinos sem instrumentos, ora ajudando a organizar as cestas para famílias necessitadas, ora simplesmente ajoelhado, agradecendo. Aprendi que Deus não sempre cura do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente pede, ele costuma dizer nos testemunhos que dá de pé, como manda a tradição da CCB. Mas ele nunca abandona. Às vezes, o milagre é a força para enfrentar a batalha. E outras vezes, ele faz muito mais. Sua mãe, Dona Maria, agora também batizada, costuma completar. Na congregação, não tem milagre de mentira. Tem gente de verdade, oração de verdade e um Deus que ouve. Isso é tudo o que precisamos. E assim, entre hinos cantados a vozes nuas, reuniões sem alarde e irmãos que se amparam uns aos outros, Lucas encontrou não só a cura para seu corpo, mas um lugar onde sua alma finalmente descansa. A vida de Lucas mudou tanto que até os médicos ficaram surpresos. Nas consultas de rotina, eles balançavam a cabeça ao ver os exames, sempre melhorando sem explicação médica. Um deles, um homem já de idade cético, chegou a perguntar, baixinho, como se temesse a resposta: "Você está fazendo algum tratamento diferente? Alguma dieta, algum remédio novo?" Lucas sorriu, calmo. "Só uma coisa, doutor. Comecei a frequentar a congregação cristã no Brasil. E lá, aprendi a confiar em Deus de verdade." O médico não disse nada, mas anotou algo no prontuário com um ar pensativo. Talvez fosse a primeira vez que via a fé fazendo diferença tão clara na saúde de um paciente. Enquanto isso, na igreja, Lucas se tornou um dos irmãos mais ativos. Não era só nos cultos que ele estava presente, que era nas visitas aos doentes, nas orações pelos que chegavam quebrantados, até nas pequenas coisas, como ajudar a arrumar as cadeiras depois das reuniões. Sua mãe, Dona Maria, agora não perdia um culto sequer. Ela que antes só sabia chorar pela dor do filho, agora sorria ao ver como Deus tinha transformado tudo. Um dia, uma irmã nova chegou à congregação. Chamava-se Ana, uma moça jovem, mas com os olhos marcados pela tristeza. Ela carregava uma carta de demissão no bolso e um coração cheio de dúvidas. Havia perdido o emprego, a autoestima estava abalada, e o desespero a levou até a porta da igreja, quase sem esperança. Foi Lucas quem a recebeu na entrada, com aquele sorriso tranquilo que agora parecia fazer parte dele. "Você veio no lugar certo", disse, como se já soubesse o que ela precisava ouvir. Aqui, Deus não só ouve como responde. Ana não acreditava muito, mas ficou. Sentou-se nos bancos de madeira, ouvindo os hinos simples, as orações sinceras. E quando o pastor falou sobre a providência divina, algo dentro dela se mexeu. Não foi um milagre instantâneo, as contas ainda estavam lá, o medo também. Mas pela primeira vez em meses, ela sentiu uma paz que não vinha dela mesma. Nas semanas seguintes, Ana voltou. E Lucas, que conhecia bem o caminho da dor à vitória, orava por ela depois dos cultos. Até que um dia, uma irmã da congregação, dona de uma pequena padaria, ofereceu-lhe um trabalho. Nada de grande, mas o suficiente para começar de novo. Deus usa as pessoas, Ana chorou ao contar o testemunho, semanas depois. Ele não precisa de milagres estrondosos. Às vezes, um emprego, um abraço, uma palavra certa já são a resposta.
Lucas acenava com a cabeça, lembrando de sua própria jornada. Sabia que cada vitória, por menor que parecesse, era um sinal do cuidado de Deus. E assim, a congregação seguia, não como um lugar de espetáculos, mas de vidas mudadas. Gente comum, com problemas comuns, mas com uma fé que movia montanhas, mesmo que aos poucos. Porque ali, entre os hinos sem instrumentos e as orações sem pressa, Deus trabalhava. Não sempre do jeito que pediam, não sempre na hora que queriam, mas sempre do jeito certo. E isso, para eles, era milagre suficiente. Naquela mesma semana, enquanto Ana ainda comemorava sua vitória, um casal entrou pela porta dos fundos da Universal, quase sem ser notado. Era João e Maria, dois idosos que há anos lutavam contra uma doença que os médicos chamavam de sem cura. As mãos de João tremiam tanto que mal conseguia segurar a Bíblia que trazia debaixo do braço. Maria, por sua vez, andava curvada, como se carregasse um peso invisível nas costas. Eles não eram de falar muito. Sentaram-se no último banco, como se quisessem passar despercebidos. Mas o pastor, com aquele dom que só quem serve a Deus de verdade tem, percebeu logo que havia algo diferente naquele casal. Não era só a dor física que os marcava, era uma tristeza profunda, como se tivessem desistido de acreditar que as coisas poderiam mudar. No final do culto, quando todos já se levantavam para ir embora, o pastor se aproximou deles com um sorriso tranquilo. O senhor e a senhora são novos por aqui, não é? Posso orar com vocês? João olhou para Maria, que baixou os olhos, como se envergonhada. Depois, com voz fraca, ele respondeu: Já oramos tanto, pastor. Já fomos em tanta igreja, já tomamos tanta medicação. Nada adiantou. O pastor não se abalou. Sentou-se ao lado deles, como se fossem velhos amigos, e falou baixinho: Eu sei que o senhor deve estar cansado. Mas Deus não se cansa de nós. Às vezes, a gente pede a cura, e Ele nos dá primeiro a força para aguentar. Às vezes, a gente quer um milagre instantâneo, e Ele trabalha devagar, como um oleiro moldando barro. Mas uma coisa eu garanto, Ele não desiste da gente. Maria, então, começou a chorar sem fazer barulho. As lágrimas escorriam por seu rosto enrugado, e João apertou sua mão, como se quisesse lhe passar coragem. Nós só queremos voltar a viver, ela confessou. Queremos poder cozinhar juntos de novo, ir à feira, sentar no banco da praça sem dor. Coisas simples, mas que para nós viraram sonho. O pastor fechou os olhos por um instante, como se estivesse ouvindo alguma coisa que só ele podia escutar. Depois, olhou firmemente para eles e disse: Vocês vão voltar a fazer tudo isso. Não porque eu estou dizendo, não porque a medicina vai achar uma solução, mas porque Deus já tem a resposta. E Ele vai mostrar para vocês, no tempo dele. E assim começou mais uma batalha de fé. Nas semanas seguintes, João e Maria não faltaram a nenhum culto. Mesmo nos dias em que a dor era tão forte que mal conseguiam sair de casa, eles chegavam, às vezes com a ajuda de um vizinho, às vezes se apoiando um no outro. Não reclamavam, não cobravam. Apenas oravam, com aquelas palavras simples de quem já aprendeu que Deus entende até o silêncio. Até que, numa tarde de quarta-feira, durante a corrente de oração, algo aconteceu. João estava de olhos fechados, as mãos ainda trêmulas apoiadas no banco da frente, quando sentiu um calor estranho percorrer seus braços. Não era febre, não era cansaço, era como se uma corrente elétrica suave estivesse restaurando algo dentro dele. Assustado, abriu os olhos e olhou para suas mãos. Os tremores haviam diminuído. Não tinham sumido completamente, mas pela primeira vez em anos, ele conseguiu segurar a Bíblia sem deixá-la cair. Do seu lado, Maria soluçava. Não de dor, mas de espanto. João, ela sussurrou, tocando suas costas. Minha coluna. Eu não sinto mais aquele peso. Ele se virou devagar, com medo de que fosse ilusão. Mas não era. Maria estava ereta, os ombros relaxados, os olhos brilhando como os de uma criança que acaba de ganhar um presente inesperado. O pastor, que estava liderando a oração, percebeu o movimento e se aproximou. Não precisou perguntar, bastou olhar para os rostos deles para saber que Deus havia tocado aquelas vidas. Glória a Deus! Ele exclamou, e a congregação toda, como se tivesse sido avisada por um sinal invisível, começou a louvar.
Não foi um milagre barulhento, com trombetas ou vozes do céu. Foi silencioso, como um broto que rompe o asfalto depois de anos de seca. Mas era real. João conseguia escrever seu próprio nome sem ajuda. Maria conseguia andar até a cozinha e preparar um café sem gemer de dor. E o mais lindo não foi só a cura, foi a mudança que veio depois. O casal, que antes vivia trancado em casa, envergonhado da doença, passou a ser uma das presenças mais ativas na igreja. João se ofereceu para ajudar na limpeza do templo. Maria começou a levar lanches caseiros para os obreiros. E toda vez que alguém novo chegava desanimado, com um problema que parecia sem solução, eles se aproximavam e diziam, com aquela sabedoria que só quem já passou pelo vale da sombra da morte tem: Deus não esquece de ninguém. Às vezes, a gente acha que ele está demorando, mas é porque ele está preparando algo melhor do que a gente pediu. E assim, a história de João e Maria se juntava às de Ana, de Lucas, e de tantos outros que ali haviam encontrado não apenas uma cura, mas um motivo para seguir em frente. Porque na Universal, os milagres não eram só para ser contados, eram para ser vividos. E cada vida transformada se tornava uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando. Não do jeito que a gente imagina, não na hora que a gente marca, mas sempre do jeito certo. E isso, para eles, era mais do que suficiente. Era tudo. Era uma tarde de quarta-feira, aquele dia da semana que muitos chamam de ao meio da batalha, quando a porta da Universal se abriu mais uma vez para receber quem ainda não tinha encontrado uma resposta. Dessa vez, quem entrou foi a Dona Marisa, uma senhora de mãos calejadas e olhar cansado, mas com uma determinação que só quem já lutou a vida toda conhece. Ela trazia no colo o netinho Pedro, um menino de apenas 4 anos que, desde que nasceu, nunca tinha conseguido dar mais do que 2 passinhos sem cair. Os médicos haviam dito que era uma doença rara, sem cura, e que ela deveria se preparar para uma vida de fisioterapias, cadeiras de rodas e limitações. Mas Dona Marisa não aceitou aquilo como resposta final. Eu já ouvi falar que aqui as coisas são diferentes, ela disse, apertando o menino contra o peito enquanto olhava ao redor, como se procurasse algo que só os olhos da fé conseguem enxergar. E não demorou para que alguém se aproximasse. Foi a irmã Cláudia, uma obreira que já tinha visto de tudo naquela igreja, lágrimas de dor se transformando em sorrisos, desespero virando gratidão, e até mesmo cadeiras de rodas abandonadas no corredor depois de um culto. Ela se ajoelhou na frente de Pedro, olhou nos seus olhos e falou com uma voz firme, mas cheia de carinho. Hoje, meu filho, Jesus vai te dar um presente. Você vai sair daqui andando. E não só andando, ela fez uma pausa, como se já estivesse vendo o milagre acontecer, você vai correr. Dona Marisa sentiu o coração bater mais forte. Não era a primeira vez que ouvia promessas assim, mas dessa vez, havia algo diferente. Não era só esperança no ar, e era certeza. O culto começou, e o pastor falou justamente sobre a fé que não desiste, sobre Abraão que, mesmo velho, creu contra a esperança. Enquanto as mãos se levantavam em adoração, Dona Marisa fechou os olhos e começou a orar em línguas, algo que nunca tinha feito antes, mas que saiu natural, como se seu espírito já conhecesse aquele caminho. E então, no meio da oração, ela sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica, mas suave, como água morna. Quando abriu os olhos, viu que Pedro estava se mexendo no seu colo, inquieto, como se quisesse descer. Vó, me põe no chão, o menino pediu, com uma voz mais firme do que de costume. Dona Marisa hesitou. Já tinha tentado isso tantas vezes. Mas dessa vez, havia algo no olhar do neto que ela não reconhecia. Era determinação. Ela o colocou devagar no chão, segurando suas mãos para ampará-lo, como sempre fazia. Mas Pedro sacudiu as mãozinhas, como se dissesse: não precisa. E então, bem devagar, ele deu um passo. Depois outro. E outro. Até que, de repente, como se tivesse lembrado de algo que sempre soube fazer, o menino começou a andar. Não tropeçando, não cambaleando. Andando. Firme. Um grito de alegria explodiu na igreja. Alguém começou a bater palmas, outro solçou, e em segundos, todos estavam de pé, celebrando. Pedro, ao ouvir os aplausos, virou o rosto para trás, sorriu e, como se quisesse provar que o milagre era real, deu uma corridinha até os braços da irmã Cláudia, que o pegou no colo chorando. Eu não falei? Ela disse, entre lágrimas.
Jesus nunca falha. Dona Marisa caiu de joelhos ali mesmo, sem forças nas pernas, não de tristeza, mas de gratidão. Ela tinha chegado naquela igreja com um peso que parecia impossível de carregar, e agora saía com um milagre nos braços. Literalmente. Nos dias que seguiram, a notícia se espalhou. Vizinhos que antes torciam o nariz quando ela falava de fé agora a paravam na rua para perguntar como tinha sido. Médicos que haviam dado o veredito final ficaram boquiabertos ao ver os exames do menino, tudo normal, como se nunca tivesse havido problema algum. E Pedro? Bom, Pedro virou o terror da rua, correndo para cima e para baixo, subindo em árvores, jogando bola, fazendo tudo que qualquer criança da sua idade faz. Só que, para ele, cada passo era um lembrete. Cada risada, um louvor. Anos depois, quando Pedro já era um adolescente e ajudava na igreja como voluntário, ele costumava contar sua história para os novos que chegavam com o coração partido. Sempre terminava do mesmo jeito. Se Deus fez isso por mim, que não era nada além de uma criança que nem conseguia andar, imagine o que Ele não pode fazer por você. O segredo? Não desistir. Porque na Universal, a gente aprende uma coisa: Deus não muda as coisas para a gente orar. A gente ora porque Ele já está mudando. E assim, mais uma história se juntava às outras. Mais um milagre vivido, não só contado. Mais uma prova de que, quando tudo parece impossível, é só o início de Deus mostrando que, para Ele, não existe assim jeito. Existe só ainda não é a hora. E quando essa hora chega, não tem doença, não tem tristeza, não tem cadeira de rodas que resista. Porque o Deus da Universal não é um Deus de meias medidas. Ele é o Deus que faz o impossível parecer simples. E isso, para quem já viveu, não é só uma frase bonita. É a mais pura verdade. O passo que mudou tudo. Aquela noite, no altar da Universal, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto da mãe e os louvores enchiam o ar, algo aconteceu. Não foi um relâmpago, nem um estrondo, foi um clique dentro de mim, como se uma chave invisível tivesse girado. Primeiro, um formigamento nos dedos dos pés. Depois, um tremor nas pernas, fraco, mas real. E então, sem aviso, sem teoria médica que explicasse, meus pés tocaram o chão. Não foi um salto. Foi um arrastar de fé, um passo trêmulo, mas meu. A igreja explodiu em gritos, mas o som que mais ouvi foi o silêncio dentro de mim, aquele que dizia: eu sempre soube que este dia viria. A cadeira de rodas, antes uma prisão, agora era só um objeto vazio, abandonado no meio do corredor como um símbolo de uma batalha vencida. Minha mãe caiu de joelhos, não de dor, mas de gratidão. O médico que me havia dado um diagnóstico sem esperança estava ali, pálido, segurando um laudo rasgado entre os dedos. Isso não tem explicação científica, ele murmurava. E eu sorri, porque finalmente entendia: Deus não precisa de explicações. Ele só precisa de um coração que não desista. A lição que ficou. Hoje, quando vejo alguém dizer é impossível, eu me lembro daquela criança que, por anos, ouviu a mesma frase. O milagre não foi só andar, foi aprender que a fé não é esperar Deus fazer, é acreditar que Ele já está fazendo, mesmo quando não vemos. A cadeira de rodas não era minha derrota, era o palco onde Deus preparava a minha vitória. E você? O que está te paralisando hoje? Uma doença? Uma dívida? Um sonho que parece morto? Deus não olha para o que você não tem. Ele olha para o que você ainda não viu nele. O ainda não é um não. É um espere, que o melhor está por vir. Na Universal, a gente não conta milagres. A gente vive eles. E o seu pode estar só um passo de distância, o passo da fé que você ainda não deu. Porque no final, a pergunta não é Deus pode? É você confia? E quando a resposta é sim, até o impossível se curva.